Alô galera, um salve para quem está me assistindo nesse momento. Muito obrigado por estarem aqui me prestigiando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Assunção, eu sou professor de Direito Penal, sou também juiz de Direito no estado de Minas Gerais. Hoje eu estou aqui para comentar com vocês a primeira prova do ENAM. Essa prova, as impressões que eu tive é que ela é muito similar a uma prova objetiva e o candidato que conseguiu obter 70% dessa prova, ou 50%, a depender do contexto, certamente vai estar preparado para fazer a prova objetiva do concurso propriamente dito. Então, muita força, foco e fé nesse momento. Continua os estudos para quem não conseguiu, que vai dar certo. Né? Mas essa prova, não, na minha visão, foi muito longe daquilo que foi prometido, que seria uma prova com viés mais prático. Até porque muitas questões cobradas aqui estão longe de serem do dia a dia, do cotidiano de um juiz. Pelo menos o juiz da Justiça Estadual, que é o que eu posso falar com tranquilidade, não sei da Justiça Federal, mas da Justiça Estadual, esses temas, pelo menos alguns deles, não têm nenhuma recorrência no cotidiano. Então vamos lá, sem maiores delongas, comentar essas questões de direito penal. Bom, lembrando que essa prova aqui é o tipo 1, tá? Pierre, cidadão estrangeiro, praticou o delito de estupro em face da brasileira Marina, maior e capaz. Então, ela foi vítima nesse caso, né? O crime foi praticado em estado estrangeiro, onde há incriminação da conduta tal como ocorre no Brasil. Então, aqui é uma informação importante, a reciprocidade. A conduta também é punida no país estrangeiro. Passado algum tempo, como o autor do fato e a vítima retornaram ao Brasil, outra informação importante, o Ministério Público ajuizou a ação penal pública incondicionada em face de Pierre como incurso nas penas de delito de estupro. Sobre o caso narrado, assinala a alternativa correta. Aqui é importante destacar aquela questão da extraterritorialidade. Como regra, o Brasil vai punir os crimes que ocorrem em seu território, o princípio da territorialidade. Excepcionalmente, os crimes cometidos no exterior podem ser punidos pela lei brasileira, desde que estejam previstos no artigo 7º. E aí existem duas hipóteses: extraterritorialidade condicionada e a extraterritorialidade incondicionada. No primeiro caso, devem concorrer algumas condições. No segundo caso, não há necessidade de qualquer condição. E tem uma outra hipótese também do artigo 7º, parágrafo 3º, que é a extraterritorialidade, que na verdade ela vai exigir uma condição a mais, né, que é chamada de extraterritorialidade hipercondicionada. Bom, vamos ver as questões e assinalar a melhor delas, né, dentro desse contexto. Há o preenchimento das condições de aplicação da lei penal brasileira ao fato ocorrido no exterior. Porém, a ação penal depende da representação da vítima, não depende. Vocês já sabem que no crime de estupro é de ação penal pública incondicionada. Anteriormente, algumas hipóteses até eram mesmo de ação penal pública condicionada à representação da vítima, mas houve uma alteração legislativa, aliás, duas, e hoje os crimes são de ação penal pública incondicionada. Há o preenchimento integral das condições de aplicação da lei penal brasileira ao fato ocorrido no exterior, sendo viável a responsabilização do autor do fato. Essa hipótese também está errada, né? Vamos lá, há o preenchimento integral das condições, não há, de aplicação da lei penal brasileira ao fato ocorrido no exterior, sendo viável a responsabilização do autor do fato. Aqui aplica-se o artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. E uma das requisições e um dos requisitos é a requisição do ministro de Justiça. Tem que tomar bastante cuidado, né? Por quê? O crime, vejam, lá no enunciado da questão, foi praticado em face de brasileira e não por brasileira. Se fosse praticado pela Marinha, aí seria a hipótese de extraterritorialidade condicionada. E aí deveriam concorrer algumas condições, dentre elas não haveria essa necessidade de requisição do ministro da Justiça. No entanto, como o crime foi praticado contra a Marinha, vai incidir o artigo 7º, parágrafo 3º, né? A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições do artigo 7º, parágrafo 2º, como também a requisição do ministro da Justiça e não ter sido pedido ou ter sido negada a extradição. Então, essa questão está errada.
Não há o preenchimento das condições de aplicação da lei penal brasileira, pois há ausente requisição do ministro da Justiça. Está correto, porque na questão não há essa informação. Não há o preenchimento das condições de aplicação da lei penal brasileira, pois o autor do fato é estrangeiro, a nacionalidade da vítima é indiferente. A extraterritorialidade da lei penal brasileira é errado, né, na hipótese em que o autor do fato é um brasileiro, extraterritorialidade condicionada. Na hipótese em que o brasileiro é vítima no exterior, extraterritorialidade hipercondicionada, e vão concorrer outras duas condições. Artigo 7, parágrafo 3º do Código Penal. Está errado. A aplicação da lei penal brasileira ao fato independe de qualquer condição, por se tratar de crime praticado mediante violência. Não tem nada disso lá no Código Penal. Então aqui a alternativa correta, letra C. Vejam, né? Na verdade não é uma questão muito de ordem prática, pelo menos na justiça estadual, não sei no âmbito da justiça federal. Então essa primeira questão de prática mesmo, podemos dizer que se há um caso desse, é caso isolado, né? Bom, passando para a próxima questão, 70. Em 2024, Guilherme, Américo, Lucas, Rogério e Vladimir praticaram um crime. De acordo com as informações de antecedentes criminais fornecidas a seguir, assinale a opção que indica qual deles é tecnicamente primário, não reincidente. Não gosto desse nome, tecnicamente primário. Guilherme, que é o primário, não é, né? Então não há essa questão aí tecnicamente, né? Mas enfim, Guilherme, enquanto policial militar, foi definitivamente condenado por corrupção passiva previsto no Código Penal Militar e terminou de cumprir a pena no ano de 2023. Vejam, de fato, se o crime militar for um crime militar próprio, aí não há a reincidência. Mas esse crime militar é um crime militar impróprio. Então, o que é o crime militar próprio? É aquele que só existe no Código Penal. A corrupção passiva está prevista também no Código Penal. Então, o crime militar impróprio. Peguinha. É um pega tranquilo aqui. Quem estuda e presta atenção, pelo menos nos artigos de lei, né, vai conseguir tirar de letra. Mas o pega dessa questão é esse, né, porque é um crime militar impróprio. Então, nesse contexto aqui, ele é reincidente sim. Isso está nesse artigo aqui, ó. 64, inciso 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Voltando, então, para a questão. Américo, na condição de ocupante de cargo político, praticou o crime de peculato. Outro pega também, né? É sacanagem isso daqui. Vejam, não se trata de crime político. Ele apenas ocupa um cargo político. Então, por exemplo, ele foi nomeado na administração pública em um cargo em comissão. Não significa que ele praticou um crime político, tá, gente? Que a definição é outra. Então, dentro dessa situação aqui, ele não praticou um crime político. Tendo sido definitivamente condenado em 2023, sendo que ainda não terminou de cumprir as penas restritivas de direitos que lhe foram impostas. Então, esse item B está errado. Crime político é aquele, na verdade, que compromete a segurança nacional, né? Não é o caso aqui, não tem nada a ver. Só para que vocês não tenham dúvidas. Lucas foi definitivamente condenado em 2015, tendo sua pena sido extinta em 2020 pela concessão de indulto pleno. Indulto é aquela circunstância em que todo fim de ano tem um decreto de indulto, né? E se o sujeito preenche os requisitos previstos no indulto, ele pode ter toda a pena extinta ou parcialmente extinta. Então, esse indulto foi indulto pleno. Ele extinguiu toda a pena. Não significa que o sujeito, com isso, deixe de ser reincidente. Ele só não tem que cumprir pena privativa de liberdade, só para que vocês saibam. Em 2022, ele obteve a reabilitação. Reabilitação criminal é apenas para que o sujeito não tenha, por exemplo, na sua certidão de antecedentes criminais, esses registros, né, quando ele cumpre a pena. Mas não tem nada a ver com o período depurador da reincidência. Então, nesse caso aqui também, a letra C está errada. O período depurador da reincidência está aqui no 64, inciso 1. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido tempo superior de 5 anos. E aqui não decorreu, né? Então, esse item também está errado. Rogério foi definitivamente condenado em 2023, mas após o trânsito julgado de sua condenação, o juiz reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva na modalidade retroativa. Bom, o final da questão aqui, né, ele trata da prescrição da pretensão punitiva. E aí, nesse contexto, está dizendo aqui que ele tinha sido definitivamente condenado, né, mas depois do trânsito em julgado, o juiz teria reconhecido essa prescrição. Vejam só, a prescrição da pretensão punitiva, ela leva em consideração o trânsito julgado apenas para uma das partes, no caso, para o Ministério Público. A retroativa é aquela que vai considerar entre a data da sentença e o recebimento da denúncia. Então, nesse caso aqui, estaria correto pela parte final, mas no início ele está dizendo definitivamente condenado, né? Não entendi muito bem, porque nesse caso a condenação, o trânsito julgado dela é apenas para uma das partes, mas considerando que no final ele coloca prescrição da pretensão punitiva e não executória, aí nessa circunstância desaparece a reincidência. Se fosse a executória, que há o trânsito julgado para as duas partes, aí não desapareceria a reincidência, mas aqui desaparece. Então, esse item D é o melhor, que é o que foi colocado no gabarito. Vladimir foi definitivamente condenado na Espanha. Beleza, pode ser também reincidente. Por tráfico de drogas a uma pena de 6 anos de reclusão. Fato ocorrido em 2017, transitado e julgado em 2018. Porém, não cumpriu a pena, porque ele logrou evadir o Brasil. Então, se ele não cumpriu a pena, ele ainda é reincidente, porque tem que ter a pena extinta, de alguma forma, para depois passar os 5 anos e ele não ser mais reincidente. E o artigo 63 considera, né, o crime, novo crime, depois de transitar julgada a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Então, a informação da questão é no sentido de que ele já tinha sido definitivamente condenado na Espanha. Então, está errada essa questão. Letra correta, então, a letra D. Passando para a próxima questão. Ricardo, com a intenção de ter um carro, apresentou-se como manobrista na frente de um restaurante e assim logrou iludir Carolina, que lhe entregou as chaves de seu veículo, pensando que esse seria estacionado em segurança. Em seguida, Ricardo se apossou do veículo de Carolina. Assinale a opção que indica corretamente o crime praticado por Ricardo. Bom, aqui vocês já viram que só tem duas hipóteses que podem ser corretas, que é o estelionato ou o furto. Vamos lá. Pessoal, no estelionato, a vítima ela entrega de maneira espontânea o bem para o larápio. Então, nesse caso, a Carolina entregou o carro para o larápio, que era o Ricardo. Ele se apresentou como manobrista. No furto mediante fraude, a fraude é utilizada para retirar o bem da esfera de vigilância da vítima. Então vamos supor que uma pessoa entra na casa de outra lá e afirma que é de alguma concessionária de energia elétrica. Naquela situação, essa pessoa entra na casa, então a pessoa não presta atenção e ela vai pegar um telefone celular lá dentro. Esse caso seria o caso de furto mediante fraude, porque não houve participação espontânea da vítima. Aqui não. Aqui ela entregou espontaneamente o bem. Então, a fraude foi utilizada nesse contexto para enganar, para ludibriar mesmo, para que ela entregasse espontaneamente. Ela pensou que era manobrista e não era. Então, aqui trata-se, na verdade, do crime de estelionato, alternativa A. Não é furto mediante fraude. Furto mediante fraude, a fraude é empregada para retirar a vigilância da vítima. A vítima não entrega no furto espontaneamente o bem. Ok, pessoal? Prestem atenção nessa diferença. Então aqui está o estelionato. Obter pareceu para outra vantagem ilícita. Teve o prejuízo alheio. A vantagem foi ilícita porque ele pegou o bem que não era dele. Houve prejuízo para a vítima. Ele, na verdade, induziu a vítima em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aqui tem até uma fórmula de interpretação analógica. Primeiro tem um exemplo para depois um caso que pode ser aplicado a ele. Então, reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500 mil. Isso aqui, na verdade, nem aplica mais porque não é a moeda mais. É mais 1 ano, vejam só, pode ser possível aqui a suspensão condicional do processo, desde que o réu preencha os requisitos legais. Bom, então aqui é a letra A. 72.
Sobre o crime de corrupção passiva, analise as afirmativas a seguir. Sobre o crime de corrupção passiva, analise as afirmativas a seguir. O crime de corrupção passiva e corrupção ativa é uma exceção à teoria monista. O que é a teoria monista? É aquela que o autor ele responde por um único crime. Aqui não. Aqui, na verdade, o autor do fato, o autor da corrupção ativa, por exemplo, vai responder por um crime, e da corrupção passiva, nessa circunstância, se for um servidor público, responde por corrupção passiva. Só para lembrar para vocês, né? Então é para assinalar aqui as afirmativas corretas. Quem trabalha com carteira assinada em uma sociedade empresária privada conveniada, para a execução de serviços típicos de administração pública, responde por corrupção passiva caso receba vantagens indevidas para a prática de atos relacionados às suas funções. Aqui é importante lembrar do conceito de funcionário público para fins penais, que é uma norma penal explicativa. Vamos lá, no artigo 327 do Código Penal. Considera-se funcionário público para efeitos penais, é óbvio, né, que no direito administrativo o conceito é outro. Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, ou seja, mesmo aquelas pessoas que estão no serviço público, que exercem uma função que não é remunerada, exerce cargo, emprego ou função pública. Aqui é importante lembrar dos conceitos de direito administrativo. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, que é o terceiro setor, e quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Então, nesse contexto, podemos aqui averiguar que se trata de um conceito bem amplo, né? Muito diferente do direito administrativo. Atentem-se para esse ponto. Então, voltando lá para a questão 72. Nesse caso, então, quem trabalha com carteira assinada em sociedade empresária privada, conveniada, certamente vai ser um funcionário público, né? Porque, vejam só, ele é equiparado, né, no parágrafo 1º, porque ele exerce emprego e entidade paraestatal. Nesse caso aqui, na verdade, é uma prestadora de serviço contratada, né, ou conveniada. Ela, na verdade, foi convênio. Então, se enquadra nesse conceito. O médico não concursado que presta serviços pelo SUS responde por corrupção passiva se receber vantagens indevidas para acelerar o atendimento de um paciente. Se ele está prestando mediante convênio, ele não é um médico concursado, né? Ele não é um servidor público, mas se ele está prestando aquela atividade mediante convênio, já demonstrei para vocês que pode sim, né, ser equiparado a funcionário público, porque nesse caso ele foi contratado de certa forma para executar essa atividade típica da administração pública. Aqui ele é conveniado, né? Presta serviço pelo SUS. Então, está correto. O item 3, a relação da conduta do agente, claro, do autor do crime, com um ato de ofício. Ato de ofício é aquele que envolve, né, uma atribuição que é típica do servidor público. É elemento do tipo na corrupção ativa, mas não na corrupção passiva, em seu tipo fundamental. Está correto, eu vou mostrar por quê. Artigo 317. Solicitar ou receber para si ou para outrem, não pode ser para outra pessoa, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar a promessa dessa vantagem. Reclusão de 2 a 12 anos. Eu trouxe aqui só o tipo fundamental para mostrar para vocês que realmente aqui não há especificamente a prática de um ato de ofício. Se o sujeito pratica um ato de ofício em razão dessa corrupção passiva, aí a pena vai ser maior. O que acontece? A corrupção passiva é um delito formal, então pouco importa o resultado. Basta que o servidor público venha solicitar, venha receber, ou mesmo aceitar uma promessa dessa vantagem para que o crime esteja consumado. Então, aqui esse item está correto por causa disso. E aí, veja lá na corrupção ativa. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Corrupção ativa, pessoal,
prestem atenção, é aquela pessoa que não é servidora pública e oferece, nessa circunstância, ou promete uma vantagem devida para um servidor público. E é óbvio que ele tem um interesse. O interesse é de que o servidor público pratique, omita ou venha retardar um ato de ofício. Então, guardem isso para sempre, né? O ato de ofício só faz parte do tipo penal fundamental da corrupção ativa. Corrupção ativa é aquela praticada por quem não é servidor público. Corrupção passiva é aquela praticada por servidor público. O ato de ofício não faz parte do tipo fundamental, mas ele pode aumentar a pena se isso acontecer. Então, todas estão corretas, né? Letra... Não, como é que é aqui? Letra E. Então, 1, 2 e 3. Vamos passando para frente. Questão 73. Bernardo, cidadão português, tripulante de um navio de marinha mercante brasileira. Lá vem mais uma questão de extraterritorialidade, alguma coisa nesse sentido. Então, tripulante de um navio da marinha mercante. Isso é importante, essa informação. Que partira de Santos e navega pelo Oceano Atlântico em alto mar. Com destino ao porto de Roterdã, na Holanda, agride outro tripulante de nacionalidade peruana. Então, um português agride um peruano dentro de um navio mercante brasileiro, desferindo-se socos que o ferem levemente. Olha a importância de ler a questão com calma. Eu tenho aqui um português que vai agredir um peruano dentro de um navio da marinha mercante, não é navio da República Federativa do Brasil e nem a serviço do Brasil. Diante do caso narrado, assinale a alternativa correta. Não se aplica a Bernardo a legislação penal brasileira, pois o crime ocorreu no estrangeiro. Essa está errada, na verdade, ela já vai responder a próxima. O artigo 5º, no seu parágrafo 1º, vai considerar que a pessoa se encontra em território brasileiro por extensão, porque esse navio de marinha mercante está em alto mar. Então, ele estando em alto mar, considera-se, ele tendo partido do Porto Santos, considera-se o território brasileiro por extensão. Então, dentro desse contexto, está errado e aqui está certo, né? Aplica-se a Bernardo a legislação penal brasileira, pois o local onde ocorreu o crime é considerado território nacional por extensão. Artigo 5º, acho que é o inciso 1º, não, parágrafo 1º. Parágrafo 1º do Código Penal, lá na parte final. Território brasileiro por extensão. Tem esse conceito lá, o que é considerado território brasileiro por extensão. Pode ser aplicada a Bernardo a legislação penal brasileira, pois, embora o crime tenha ocorrido no estrangeiro, trata-se de hipótese de extraterritorialidade condicionada da lei penal brasileira, à luz do princípio da defesa. Essa questão está completamente errada, até acho que foi outro pega aí, né? Porque às vezes o candidato está ali correndo com a prova, o concurseiro está ali desatento, vê o nome Bernardo, né? Bernardo é português, né? Ele não é brasileiro. Vamos voltar à questão ali, ó. Bernardo português. Então, se ele fosse brasileiro, né? E se ele fosse, nesse caso, o autor do crime, aí ele poderia se considerar essa hipótese de extraterritorialidade condicionada, mas ele não é brasileiro. Aqui, ó, até coloquei a tabelinha para vocês, ó. Então, se o crime é praticado por brasileiro, é extraterritorialidade condicionada à nacionalidade, da nacionalidade ou personalidade ativa. Nem seria o princípio da defesa aí, ou da proteção, né? Não tem nada a ver. Então, está completamente errada essa questão. Aplica-se a Bernardo a legislação penal brasileira, pois, embora o crime tenha ocorrido no estrangeiro, trata-se de hipótese de extraterritorialidade incondicionada da lei penal, à luz do princípio da representação. Está errado. O princípio da representação ou da bandeira tem a ver com essa questão de crimes praticados a bordo de aeronaves ou dentro de embarcações, mas a hipótese aqui não é de extraterritorialidade incondicionada. Incondicionada são outras questões que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Pode ser aplicada a Bernardo a legislação penal brasileira, pois, embora o crime tenha ocorrido no estrangeiro, trata-se de hipótese de extraterritorialidade condicionada da lei penal brasileira, à luz do princípio
da representação. Também não é essa hipótese, porque na verdade, veja, a hipótese de extraterritorialidade condicionada, ela trata da hipótese que o crime é praticado em território estrangeiro, dentro da embarcação, da aeronave, e não tenha sido julgado naquele contexto. Não é o caso aqui, que é considerado território brasileiro por extensão, porque o navio estava em alto mar. Bom, gente, então, como vocês viram aqui, a letra correta é a B, mas eu trouxe essa tabelinha para mostrar para vocês todas as hipóteses de extraterritorialidade. Vejam só: contra a vida ou liberdade do presidente, patrimônio ou fé pública da União, dos entes federados aí, dos municípios, estados, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Administração pública, por quem está a seu serviço, quem está trabalhando então. E de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, nessas circunstâncias, todas elas vão tratar de extraterritorialidade incondicionada. Nas três primeiras hipóteses, é o princípio da proteção ou da defesa, na última, o princípio da universalidade ou da justiça universal. Demais hipóteses: que o Brasil, por tratado ou convenção, se obrigou a reprimir. Praticados por brasileiros, todos no exterior, é óbvio, né? Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e não sejam julgados. E crime cometido por estrangeiro contra brasileiro são extraterritorialidade condicionada. A última é a hipercondicionada, porque vai exigir a ocorrência de outras duas condições do artigo 7, parágrafo 3º. Então essa tabelinha pode ser muito útil para vocês, por isso que eu coloquei ela aí. Gravem aí, tirem foto, aproveitem, porque aí vocês conseguem memorizar melhor os princípios que se aplicam a todas essas hipóteses. É uma tabelinha bem prática. Artigo 74. Sob a extinção da punibilidade pela prescrição, analise as afirmativas a seguir. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Está correto, inclusive, é até um enunciado de súmula do STJ. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo prazo da pena máxima combinada. Então vamos imaginar que a pena máxima do furto simples é de 1 a 4 anos. Você vai calcular com base nos 4 anos, lá na tabela do artigo 109, vai achar o prazo e o processo vai ficar suspenso por esse prazo que for trabalhado pela lei. Não lembro se é 8 anos, acho que é 8. Vamos pensar que seja 8. Deixa eu confirmar aqui no Código Penal. Isso mesmo, 109, inciso 4, 8 anos. Então, ele vai ficar suspenso por 8 anos. Passou esse prazo de 8 anos, a prescrição volta a correr. Então, fica suspenso. Vamos imaginar que já tinha corrido 1 ano de prescrição. Suspendeu porque não encontrou o réu. Então, fica 8 anos parado e depois volta a correr por mais 7 anos. É assim que funciona a súmula 415 do STJ. Então, leve em consideração a pena máxima. Bom, voltando aqui, então, esse item 1 está correto. Súmula 415 do STJ. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública e do CTN no que concerne aos prazos e às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Olha, pessoal, esse item 2 está incorreto. O gabarito da questão até eu considero correto, salvo melhor juízo, mas ele está incorreto. Por quê? Os prazos são os prazos do artigo 114 do Código Penal e não os prazos do Código Tributário Nacional. O STJ já decidiu nesse sentido no agravo regimental no recurso especial número 1998804 de Tocantins. Primeiro, como eu disse, no artigo 51 não há essa previsão. Vamos lá voltar para o 51, vocês não vão encontrar aqui, ó, transitado em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz de execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então aí tudo bem, mas em relação ao prazo, é o do 114. A multa não perde a natureza penal. Então esse inciso, esse item 2, ele está errado. Mas como eu disse, aí o gabarito considerou correto. Eu penso que
como é o gabarito preliminar, no momento que eu estou corrigindo aqui essa prova, isso pode ser alterado, mas está errado. Né? Item 3. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Então, até aqui, eu tenho a definição do crime continuado. Aplicar-se a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais graves, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3, regulando a prescrição pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Então, o que quer dizer que é o seguinte, eu tenho que considerar cada crime isoladamente, está correto? Isso é o que diz o artigo 119 do Código Penal. Vamos até ver aqui, ó, coloquei os artigos. Ó. Quando a gente, aqui está tudo correto, se idênticas ou a mais grave tivesse aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Na verdade, está errado aqui, né? Porque aumenta de 1/6 a 2/3. Não, tá certo, ó. 1/6 a 2/3 tá certinho mesmo. Então o item está correto. E aí a extinção de penalidade incide só a pena de cada um, isoladamente. Então, esse item 3 está correto, né? Aplicar essa pena de um só, idênticas, 1/6 a 1/3, 1/6 a 2/3, tá certo. Item 3 correto. Item 4. O prazo para prescrição da pretensão executória somente começa a correr no dia em que a sentença condenatória transita o julgado para ambas as partes. Foi uma decisão recente do STF, esse tema aqui, ó, o prazo da prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes. Então, o STF já pacificou essa questão, exceto para os processos com trânsito julgado para acusação ocorridos até 11/11 de 2020. Está correto, até houve essa modulação desses efeitos. Então, os processos com trânsito julgado para acusação até 11 de novembro de 2020, eles... então, nesse contexto aí, vou considerar outro entendimento. Então, o item 4 está correto. Então, gente, aqui, ó, para mim, né, o item 4 está correto. Vamos ver os outros, né? O 3 está 3, 4 e o 1. Seria 1, 3 e o 4. Nem tem, seria a letra C, né? E o gabarito está falando que é a letra B. Eu acho que o gabarito está equivocado, mas posso estar eu enganado. Acredito que não esteja, que o STJ já decidiu nesse sentido. Então, na minha visão, o gabarito é C e não B, mas já afirmo a vocês que foi colocado como correta a letra B, considerando então a letra B seria 1, 2 e 4, mas o 2 não me parece correto. E o 3 está correto, né? É até questão literal aqui de lei. Passando agora para a questão 75. João foi acusado de corrupção ativa em transação internacional. Tá aí um crime que não deve ser muito aplicado no Poder Judiciário, né? Porque deu em outro país vantagem indevida a funcionário público estrangeiro para a prática de ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Sobre a hipótese, assinar a alternativa correta. Aí a gente vai ter que ver o artigo 337b, que é o crime de corrupção ativa em transação comercial internacional. Corrupção ativa não é praticada pelo funcionário público, e sim pelo particular, e aí numa transação comercial internacional, né, de natureza internacional, mas praticada no território brasileiro. Prometer, oferecer ou dar, então são 3 verbos, direta ou indiretamente vantagem indevida a funcionário público estrangeiro ou a terceira pessoa para determiná-la a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Aqui, na minha visão, seria até um crime de natureza da Justiça Federal, né? Se afetar o direito da União, e aparentemente afetará. Reclusão de 1 a 8 anos e multa. Veja, a pena máxima é 8 anos, totalmente desproporcional. A pena mínima é 1 ano. Cabe suspensão condicional do processo ou caput, né? A pena aumentada de 1/3, se em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício.
ou pratica infringindo dever funcional, né? Nesse contexto aí, ele então acaba ou retardando ou omitindo esse ato. Aí vai aumentar a pena. Vamos lá voltar para a questão. João praticou crime de corrupção ativa em transação internacional porque o delito, ao contrário do que ocorre com a corrupção prevista no 333, abrange a conduta de dar ou pagar a vantagem indevida, não se limitando ao mero oferecimento ou à mera promessa de benefício. Já mostrei para vocês que tem sim promessa do benefício. Então, está errado esse item A. A caracterização da corrupção ativa internacional não prescinde da descrição de um ato de ofício, porque tal elemento está previsto expressamente no tipo penal que descreve o crime específico. Né? Então está dizendo que não prescinde, ou seja, não dispensa, mas nesse caso é necessário sim. Porque esse elemento está no código. Mas na verdade, ó, veja só, a pessoa tem que prometer, oferecer ou dar uma vantagem devida ao funcionário público estrangeiro para que ele, então, pratique, se omita ou venha retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Então, na verdade, é necessário, sim. Então, por isso, esse item está errado. E mais, né, se o funcionário público estrangeiro, na verdade, ele se retarda ou omite esse ato de ofício, ou venha praticar, infringindo dever funcional, aí a pena vai ser aumentada de 1/3. Então, esse item da letra B também está errado. É possível a aplicação da lei penal nacional ao caso, mesmo que o crime tenha sido praticado fora do território nacional, desde que cumpridos os requisitos do artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal. Então, se praticado no território nacional, o princípio da extraterritorialidade. Será que é o caso de extraterritorialidade incondicionada? Na verdade, não é. Né? Eu mostrei para vocês a tabelinha lá atrás, vou mostrar novamente. Essa tabelinha está sendo bem útil nessa correção. Né? Vejam só, o crime foi praticado por brasileiro contra funcionário da administração pública de outro país. Então, nessa circunstância aí, eu tenho o artigo 7º, parágrafo 2º, e devem concorrer as condições do parágrafo 2º, né, porque se trata de extraterritorialidade condicionada. Então, concorrendo aquelas condições, o sujeito pode ser punido, sim, pela lei brasileira. Então, voltando à questão, vamos voltar aqui à questão. É possível a aplicação da lei penal nacional, caso mesmo que o crime tenha sido praticado fora do território nacional, desde que se cumpridos os requisitos do artigo 7, parágrafo 2º. Está correto. Extraterritorialidade condicionada. A pena será aumentada da terça parte se João ocupa cargo em comissão, função de direção, assessoramento do órgão de administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público do país estrangeiro. Vamos ver novamente o artigo 337b. Olha, uma sacanagem. Na verdade, fez confusão lá com o 327, que trata do conceito de funcionário público para fins penais, mas aqui a hipótese é distinta. Naquele caso, até acho que seria aumentada. Mas nesse contexto aqui do 337b, a pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro vai retardar ou omitir o ato de ofício ou praticar infringindo dever funcional. Então não é o caso, é mais um pega para sacanear o concurseiro distraído. Né? Toma distraído, está errado, porque você fez confusão com o 327 e não é a hipótese do 327. Então a letra D está errado. A prescrição da pretensão punitiva começa a correr da data da entrega da vantagem. Está errado, é crime formal a partir do momento em que ele fez a oferta lá, prometeu, enfim, deu, né? Então tá errado, crime formal. Então, o item correto é o C. Extraterritorialidade incondicionada, mais uma vez, sendo trabalhada nessa prova de direito penal.
Caio, para excitar sua libido, tem relações sexuais com sua namorada na presença de uma vizinha de 13 anos de idade, a quem tinha pago a importância de R$ 100 para que ela assistisse ao ato. Diante do caso narrado, Caio deve responder pelo crime de iajamar, satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Se encaixa perfeitamente ao tipo penal. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar, quer dizer, induzir, vai fazer nascer a vontade na vítima, a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. É menor de 14, então a pena é de 2 a 4 anos. Por que não é estupro? Eu sei que o STJ tem entendimento que considera aquela circunstância em que que existe a contemplação lasciva. O que é a contemplação lasciva? É a circunstância em que o réu chega para a vítima e fala para ela, por exemplo, retirar as suas vestes, e ela tem uma ação sobre o corpo dela. Nesse contexto, por exemplo, essa vítima ela vai apalpar o seu próprio corpo, vai se masturbar, enfim, vai praticar algum ato com ela própria. E o réu, nesse contexto, o autor do fato, não vai tocar na vítima. Ele vai apenas contemplar aquela situação, ele vai assistir a vítima tocando nela própria, por exemplo, e aí ele vai ter excitação com isso. Não é o que ocorre nesse caso. Por quê? Nessa questão, e aí é mais uma vez um pega, né? Prova cheia de pegas. Nessa questão, o que acontece é que o Caio tem relações com a sua namorada, na presença de uma vizinha de 13 anos. Ele paga essa importância de R$ 100 para que a vizinha assista o ato. Então, quem está contemplando, na verdade, é a vizinha. O ato dele com a namorada, ele paga o dinheiro. Então, existe um tipo penal específico que é a satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Esse é o tipo penal. Espero que vocês tenham compreendido porque que não se trata de estupro de vulnerável. Né? Se fosse o contrário, trataria de estupro de vulnerável. Isso já está pacificado no STJ. Bom, tem outra hipótese aqui. Eu trouxe os tipos penais, né? Favorecimento da prostituição. Por que não é? Porque nesse caso, estaria submetendo, induzindo ou atraindo a prostituição, outra forma de exploração sexual, alguém menor de 18, ou que por enfermidade, deficiência, não tem discernimento para a prática do ato. Nesse caso, não houve aqui atração à prostituição. Ele só pagou para que ela ficasse assistindo. Então, não se encaixa a esse tipo penal. Acho que é o que mais tinha dúvida aqui, né? Assédio sexual não tem nada a ver, não tem relação de ascendência com a vítima. Corrupção de menor também não seria, né? Praticar um crime, ele não está praticando o crime, né? Tendo relação sexual com a namorada, na companhia de um adolescente. E é isso. E o favorecimento da prostituição, já expliquei também por que não é. Então, é a letra D. Acho que a maior dúvida era em razão desse entendimento do STJ. Mas a contemplação lasciva é uma outra circunstância, né? Seria o caso dele pagar, por exemplo, para a vítima ficar se masturbando, fazendo alguma coisa, tocando no seu corpo, e ele, então, ficar olhando. Isso é contemplação lasciva. Bom, 77. Alberto, mágico profissional em uma relojoaria, pede ao vendedor para ver um relógio suíço de elevado valor. O vendedor atende ao pedido e Alberto coloca o relógio em seu pulso, sob o pretexto de querer ver se o acessório fica bem em seu braço. Aí ele distrai o vendedor. Olha aqui a diferença, porque é que vocês vão ver que a solução é uma e não outra. Tirando-lhe a atenção, momento equivalente da ligeireza de seus movimentos, é o gatuno mesmo, né, aquele que é rápido, retira rapidamente o relógio do pulso, substitui uma cópia idêntica que traz em seu bolso e entrega ao vendedor, que nada percebe. Alberto então agradece a atenção, pergunta quanto custa o relógio, vai pensar um pouco mais e vai embora. Diante do caso narrado, Alberto deverá responder por pergunta a vocês. A vítima entregou espontaneamente, tendo consciência de que o relógio era outro falso? Não. O que o Alberto fez foi uma ação rápida. Ele, na verdade, ele se utilizou de um engodo ali, né? Então ele substituiu o relógio, e a vítima, na verdade, acreditava que o relógio
era o relógio verdadeiro. Ah, professor, mas aí ele induziu ele a erro. Na verdade, o que houve aqui, de certa forma, até foi no sentido de distrair a vítima. Ele rapidamente não vê e ele troca no braço sem que a vítima perceba. Então, vejam, ele, de certa forma, não tem a posse vigiada naquele contexto. Ele fica desatento. E ele não entrega espontaneamente o relógio pensando que ele era o relógio verdadeiro. Ele acredita que era naquela circunstância, né? Aliás, o réu que entregou o relógio, né? Ele pensa que está entregando o relógio que é o relógio verdadeiro. Então, nessa circunstância aqui é furto mediante fraude. Por quê? Eu expliquei lá atrás que no furto mediante fraude, o larápio, nesse contexto aqui, o ladrão, né? Ele se vale da fraude para retirar a atenção da vítima e para isso subtrair o patrimônio. No estelionato, a vítima entrega espontaneamente o bem, mas sabendo, tendo consciência que aquele bem é o bem que ela queria entregar. Né? Então, por exemplo, no estelionato, a pessoa entrega um determinado valor, ela sabe que tem consciência que aquele valor que não é dinheiro falso, por exemplo, porque ela acredita na história do larápio. Aqui, furto mediante fraude e não estelionato, porque a vítima, repito, né, a vítima, na verdade, ela pega de volta o relógio e ela tem completa certeza de que aquele relógio é o relógio dela. Então, ela não pega de volta um relógio que é de outra natureza, acreditando que o relógio de outra natureza poderia ser de um valor maior. Aí seria estelionato. Aí ela estaria sendo ludibriada. Aqui ela não foi ludibriada. A fraude serviu para afastar a atenção dela no momento em que ele trocou. E aí, depois ele entregou de volta o relógio, que era um relógio falso, e pegou o relógio verdadeiro. Furto mediante fraude. É importante distinguir, então, essa circunstância. Então, aqui, furto qualificado, que o furto mediante fraude é qualificado. É um preso em flagrante por crime de descaminho ao ser apresentada à autoridade policial para a lavatura do auto de prisão. O flagrante identifica-se como sendo seu irmão gêmeo. Acontece muito, não irmão gêmeo, mas dá o nome do irmão e depois o irmão se ferra nessa história aí. Acontece de pessoa até presa, é um absurdo, né? Traz um prejuízo muito grande para alguém que é da família. Com o escopo de ocultar suas extensas anotações criminais. Diante do caso narrado, analise a opção que responde ao fato. Fato atípico não é. Fato típico, porém ilícito, não tem excludente de ilicitude. A STJ decidiu que não é fato atípico. Então, ele não tem esse direito, na verdade, de defesa ou de não se incriminar. Né? Ele está, na verdade, acusando outra pessoa. Enfim. Crime de falsa identidade, nesse caso aqui, está correto, né? Porque ele dá uma identidade falsa, que não é a dele. Fraude processual não é quando no curso do processo a pessoa pratica algo que pode mudar o curso do processo. E falsidade ideológica não é, porque aqui a falsidade ideológica ela está prevista no artigo 299 do Código Penal. O exemplo clássico é aquela pessoa que cria uma declaração falsa para obter alguma vantagem. Por exemplo, afirma que está estudando para tirar aquela carteira de estudante. Aí seria falsidade ideológica. Nesse caso aqui, o que houve foi o crime previsto lá no artigo 307 do Código Penal, porque ele atribuiu a ele uma falsa identidade para obter vantagem naquele caso concreto. Então, não é falsidade ideológica, e sim falsa identidade. Falsidade ideológica é isso que eu disse para vocês. A pessoa que simula, por exemplo, cria uma situação que não existe para obter alguma vantagem. É o caso, por exemplo, da pessoa que fala que está estudando em alguma faculdade ou graduação para conseguir a carteira de estudante. Então, é o crime de falsa identidade, porque ele se atribui a ele falsa identidade para obter vantagem. E obteve, por causa da CAC, dos antecedentes criminais. Então, aqui, letra C.
Em uma ação penal por crime ocorrido em 4 de março de 2023, o réu, ao ser interrogado, confessa espontaneamente perante o juiz a prática do crime que é imputado. Na folha de antecedentes constam as seguintes anotações. Condenação transitada em julgado em 8 de junho de 2016 por crime anterior, praticado em 6 de 2 de 2014 com pena de reclusão extinta em 2022, diante do término do livramento condicional, cujo período de prova se iniciar em 2017. Então, tem que contar o período do livramento condicional para efeito a pena foi extinta em 2022. Porque aí, se você soma aqui, seria o período de prova, né, que se iniciou em 14 de 8 de 2017. Então, certamente, ou cumpriu, ou então não se avaliou, nesse caso, aí, se ele cumpriu ou não esse período de prova. A condenação transitada julgada em 2 de 9 de 2022, lembrando que o fato é 4 de 3 de 2023, por contravenção penal anterior, praticada em 7 de 1 de 2022, com pena de prisão simples cumprida de 3 de 3 de 2023. Um dia antes, né? Nesse caso aqui, ele não é reincidente, porque foi contravenção, eu já falei isso para vocês. Ação penal em curso por crime posterior praticado em 5 de 3 de 2014. Aqui deu de graça, né? Porque o crime é 4 de 3 de 2023. Se o fato foi praticado posteriormente, não há nem que se falar nem em maus antecedentes. À luz das informações prestadas, concluso o auto juiz para a sentença, na segunda fase da dosimetria a pena deverá ser. Vamos ver aqui esse primeiro item. Na verdade, aqui, o livramento condicional foi cumprido, não, se iniciou, na verdade, em 14 de 8 de 2017. Então, vejam, o artigo 64, no seu inciso 1º, ele diz que deve ser computado esse período de prova se não houver revogação. A questão não traz a informação de que foi revogado o período de prova do livramento condicional. Então, contando 5 anos de 2017, 18, 19, 21, 22. Em agosto de 2022, nesse contexto aqui, então, no dia de hoje, foi o dia da prova, foi em abril de 2014. Na segunda fase da dosimetria, essa pena também não pode ser considerada, porque no caso 64, inciso 1º, não valeria para efeito de reincidência. Reincidência, segunda fase da dosimetria da pena, circunstância agravante. Vamos ver então. A pena deverá ser atenuada, incidindo a atenuante da confissão espontânea, sendo o réu primário. Está correto. Mostrei para vocês que nenhuma das hipóteses aqui vai concorrer para reincidência. Pode até valer para maus antecedentes, não para reincidência. Atenuada, preponderando a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência. Não, porque não tem reincidência. Mantida, compensando-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ele não é reincidente. Agravada, compensando-se proporcionalmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, não tem reincidência. Agravada, preponderando a agravante da reincidência, não tem agravante da reincidência. Então vejam, o examinador induziu o candidato a dizer que ele era reincidente, e eu acredito que o candidato, nas hipóteses 1 e 3, não teria dúvida alguma. Mas uma questãozinha que assim, mata aqui é o livramento condicional. Então, foi uma questão assim, complexa nesse aspecto, né? Porque o candidato não vai lembrar disso na prova. Então, mais uma vez aqui, um pega bem capcioso, né? É uma baita sacanagem, que não mede conhecimento. Mas, enfim. Questão 80, última questão. Alfredo é intolerante em relação aos integrantes de uma determinada religião. Decidido a gerar medo generalizado nos fiéis, Alfredo dirigiu-se ao principal templo daquela instituição e, durante o culto lotado, colocou um artefato explosivo de grande impacto na porta da entrada. Porém, não explodiu. Assinale a opção que indica, com base na hipótese narrada, o crime praticado por Alfredo. Foi terrorismo, não foi genocídio. Genocídio seria uma proporção maior que envolvesse vou até mostrar aqui a hipótese, né, o tipo penal. Uma hipótese de segregar determinada raça ou religião, enfim. Perigo para a vida ou saúde de outrem também não, até porque é um delito subsidiário,
Então, ele só vai ser aplicado se não houver uma pena maior, e aqui há, que é o terrorismo. Explosão não é, porque não explodiu. E injúria qualificada por preconceito religioso, jamais, porque não tem aqui nenhuma hipótese em que há crime contra a honra, né? Então, ó, esse artigo 2º aqui é o crime de terrorismo, na lei específica. O terrorismo consiste em prática de por um ou mais indivíduos de atos previstos nesse artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou incolumidade pública. Aí aqui até fala, ó, gases tóxicos, venenos, quer ver o que mais? Explosivos, né? Então é esse crime aqui. Artigo 5º. Realizar atos preparatórios de terrorismo. Então a pena do delito consumado, diminuída de 1/4 até a metade. Como nesse caso, se bem que nesse caso me parece que teria até consumado aqui, né? Colocou explosivo, muito embora ele não tenha explodido. Não sei se seria o caso de um ato preparatório. Mas enfim, está lá no artigo 5º, né, se considerado ato preparatório, é bom que vocês memorizam, a pena diminuída de 1/4 até a metade. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial, religioso, como tal, aí aqui é o genocídio, matar membros do grupo, causar lesão grave, não se enquadra porque é uma dimensão muito maior. Perigo para a vida ou saída de outrem, ou saúde de outrem, é o crime subsidiário, lembrando lá do conflito aparente de leis penais. E explosão também não seria o caso, porque nem explodiu. E estaria um tipo de lei especial, princípio da especialidade. Então, pessoal, é isso. Nesse contexto aqui, a questão correta é a letra A. Bom, eu concluí aqui a correção dessas questões. Eu peço desculpa aí pela correria, porque já deu 1 hora e eu sei que talvez vocês não tenham muita paciência para assistir todo esse vídeo. Espero ter contribuído de forma didática para que vocês, né, possam aprender esses crimes aí. Alguns deles não são os mais recorrentes. Essa questão que envolve a territorialidade, essa territorialidade, principalmente ela, vai exigir uma memorização, então vocês usam a tabelinha que eu deixei. E é isso, né? Continue estudando para a prova do ENAM, sempre se valendo da legislação, né, da lei seca e de entendimentos dos tribunais superiores. É isso que parece que vai prevalecer, a não ser que tenha uma mudança radical em relação aos outros concursos. Concursos não, né? As outras provas, porque não é um concurso, é uma prova para fazer a prova. Então é isso, grande abraço a todos vocês. Deixem aí o like, o curtir também. Convidem os amigos para conhecer as redes sociais, o Instagram, YouTube. Toda sexta-feira eu vou deixar aqui algum vídeo com correções de questões e também a dinâmica nas outras gravações vai ser diferente, com vídeos mais curtos e explicando as questões, 5 questões, com conteúdo também de doutrina. E aí eu vou deixar para vocês o material. Então é isso, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.